Briguinha, você mencionou declarações do Lula, né? Aham. Ora engraçadas, ora desastrosas. Sim. Veja, ele falou o seguinte para o UOL: quero mais mulheres e negros no governo, mas é difícil achar. É difícil achar mulher. Não acredito que isso exista. Eu só queria complementar essa Não, entrevista. não é demais. Isso foi agora? Eu só Não, queria. não acredito. Porque você falou dessa Eu ordem. quero mais mulheres e negros no governo, mas é difícil achar. E aí, pessoal? Vamos fazer o teste, não? O teste. E pensem no Bolsonaro dizendo uma frase dessas. Caía o mundo, caíam ministros, caía a presidência. Caía a presidência, ele seria... Meu Deus. Eu só queria complementar, porque, bom, nesses assuntos, então, de corrupção ali da dignidade humana, como disse o Papa, né? Então, a questão da liberação de dados e o fato do governo Lula não entregar nada, é o fator econômico, não é? Tá sempre ali, você traz sempre também a lista dos 10 pontos, né? Isso. As 10 medidas para a implantação do socialismo, do Manifesto Comunista. Do Manifesto Comunista. Um deles é a questão econômica, não é? Sim. E aí, óbvio que ele também falou sobre isso, ou não, meio ensaboado, olha o que aconteceu. Também falou sobre o Banco Central, voltando a criticar o atual presidente, né, o Roberto Campos Neto, mas não respondeu quem deve indicar para substituí-lo. Ele afirmou que o cargo deve ser ocupado por quem tem compromisso de ajudar o país a crescer. Ao ser questionado se pode indicar Manteiga ao mercadante, ele desconversou, abre aspas, não indico o presidente do Banco Central para o mercado, indico o presidente do Banco Central para o Brasil, fecha aspas. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Ana. Estudando a história do movimento revolucionário, nos últimos 200 anos, nós percebemos o seguinte, que existe um caso de amor entre o movimento revolucionário e a inflação. A inflação, vocês sabem, a inflação é a destruição da moeda de um país, a destruição dos meios de troca de um país, né? Do dinheiro, como é que se fala? Do dinheiro circulante, do valor do dinheiro, do valor da moeda. A corrosão do valor da moeda. Então tem um caso de amor entre a esquerda e a inflação. E o Roberto Campos Neto hoje é a pessoa que impede que esse caso de amor seja consumado. Tá? Ele é a pessoa que impede isso, porque ele tem ainda alguma inteligência e ele sabe que com um governo caótico como esse, um governo gastador, um governo perdulário, um governo, uma nau sem rumo, como é o governo brasileiro, ele sabe, né, que a única maneira de controlar a inflação é através da política de juros. É o que ele pode fazer. E ele não pode ser demitido pelo Lula até dezembro. Então o Lula vai ter que ficar brigando com ele até dezembro. Agora eu quero saber, quem é que o Lula vai escolher para o lugar do Roberto Campos Neto? Entendeu? Vai, na minha opinião, vai escolher um presidente inflacionista que vai destruir a moeda brasileira. Aquilo que foi recuperado lá pelo Plano Real em 1994, aliás, o Lula foi totalmente contrário, né? O Lula e o PT foram, assim, denunciaram o Plano Real de todas, tentaram sabotar o Plano Real de todas as maneiras, inclusive com greve de petroleiros, viu, durante o governo Itamar. Eu me lembro disso, eu tenho uma memória muito boa. Não sei se isso é uma bênção ou uma maldição. Bênção. Mas para os meus inimigos é uma maldição, eu tenho certeza. Mas, enfim, então, eles vão destruir esse trabalho, eles vão destruir o trabalho que foi feito. Já destruíram a outra medida que foi importante, né, adotada lá nos anos 90, que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso já destruíram. Sim. Tá? E agora vão destruir a estabilidade monetária. Vão destruir a moeda, vão destruir a inflação.
vão começar a girar a guitarra, vão começar a imprimir dinheiro. Eu estava até dando aula ontem sobre a Revolução Russa. Nos anos entre 1917 e 1922, a única indústria que funcionava mesmo na Rússia comunista era a indústria de fabricação de dinheiro. Inflação gigantesca. Gigantesca. Os comunistas que estavam no poder, eles guardavam os rublos do czarismo, os rublos do antigo regime, que valiam alguma coisa. Então eles guardavam nos cofres do governo e emitiam moedas sem valor algum, sem lastro de ouro, sem valor algum. Então, o povo que se danasse, entendeu? A inflação foi o que você comprava por 1 rublo em 1913, no ano de 1920, precisava de 133 milhões de rublos. Entendeu? Política inflacionista. Política inflacionista. É isso que o PT quer. Porque, para a inflação, todo mundo se ferra com a inflação, exceto os bancos, e a gente sabe que o governo Lula sempre foi amigo dos bancos, né? Sempre foi amigo, tanto é que todos os bancos apoiaram Lula, não é verdade? Agora, depois do golpe, né? Depois do golpe do STF. Então, os bancos e o próprio governo. Eu vou dizer por quê, meus amigos. Porque quando o dinheiro chega, numa situação de inflação, quando o dinheiro chega à sociedade, chega ao nosso bolso, ele já está valendo menos. Entendeu? Mas quem que recebe, imprime e recebe o dinheiro imediatamente? O próprio regime. É assim que eles fazem na Venezuela, fizeram no governo anterior da Argentina, que agora o Milei está combatendo, está reduzindo a inflação, né? O déficit está vencendo a inflação na Argentina. Então, eles precisam da inflação, porque a inflação enfraquece a sociedade. E o socialismo, que é o modelo defendido pelo Lula, o socialismo, como diz o Richard Pipes, autor do livro que eu vou comentar hoje, na aula de hoje, à noite, estou fazendo muita propaganda aqui, né? É bom. Ele define o socialismo como a guerra do Estado contra o povo. A guerra do governo contra a sociedade. É isso que o Lula está fazendo. Ele precisa usar isso. E por isso que ele precisa... E para implantar essa política inflacionista, ele só precisa de uma coisa agora. A chave do Banco Central. E essa chave ele vai ser entregue no dia 1º de janeiro de 2025.